enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou a Maria do Socorro, vice-presidente desse Corém que eu amo, Corém Minas Gerais. E esse é o Enfermagem Pode! Mais um episódio e hoje, Socorro, a gente está trazendo um tema aqui inovador. E eu tô querendo rir. De tão bom. Então tá bom, é pra rir mesmo, né? Porque a nossa energia é essa. É essa. A gente só trabalha na alta energia. Alta energia, régua alta com os Isso. nossos convidados e o melhor podcast do Brasil, que é o Enfermagem Pode. Isso mesmo. E esse tema também é um tema de relevância social enorme. E a gente vai desmistificar e descobrir isso aqui hoje. As pessoas vão conhecer. Sim, e precisam quebrar determinados tabus com relação a essa temática hoje desse episódio aqui. Mas antes disso, vamos dar aqueles recadinhos isso que a mesmo. gente ama. Então, gente, para você que está aqui hoje assistindo o nosso episódio, não deixa de curtir as redes sociais do Corém para você acompanhar tudo que está acontecendo na enfermagem mineira e brasileira. No Instagram a gente tem @CoremMG, que é o Instagram do Corém. E o Instagram também do nosso podcast, que é o @enfermagempod, que você fica por dentro também de todos os novos episódios. Também temos o YouTube do Corém, que é o @mgcorém. Lá você fica por dentro de todos os cursos, palestras e eventos que o Corém tem promovido para vocês. São cursos excelentes, de alta qualidade, com profissionais com grande expertise nas áreas. E esses cursos estão lá disponíveis de graça para você. Então aproveita o fim de semana, vai lá e até embaralhei, né? Maratona. Olha só, é para maratonar. Maratone os episódios que tem lá no YouTube, tanto do podcast quanto dos cursos. Tenho certeza que tem curso lá que vai agregar muito valor para a sua carreira, assim como esse episódio hoje aqui vai agregar muito para a carreira de muitos profissionais. Acho que vai abrir a mente de alguns profissionais aí para possibilidades que eles não conheciam ainda. E a gente tem o site do Corém, que é o www.coremmg.gov.br, um site incrível. A Socorro vai falar uma novidade aqui, né, Socorro? Vou falar. Vai falar uma novidade desse site, ela vai trazer um spoiler. Vou falar. Quanto spoiler? O que acontece? A gente está sempre estudando, Luísa, a jornada do nosso inscrito e identificamos que a jornada no site ela pode melhorar. Então, a gente, além de abrir um canal muito especial, que vai ser o canal com o RT, porque aí nós vamos estar ainda mais próximos da enfermagem, a gente vai fazer com que essa jornada seja uma jornada mais fácil, mais agradável, mais interativa. Então, vem coisa nova aí no site do Corém. Eu gosto de mudar, eu sou assim, convidadas. Tem hora que não é mudar por mudar, é mudar com base em dados. Porque lá no site também nós temos o link de avaliação, para que a gente perceba a experiência e a satisfação dos nossos enfermeiros, técnicos e auxiliares. E é por aí que as transformações vão acontecendo. Então, inovar, transformar, trabalhar para fazer o melhor Corém para a melhor enfermagem. Excelente. Aí já fica a dica, então, para as pessoas, quando entrarem no site, fazerem a avaliação lá, que é importante. Lá. Isso mesmo. E falando em coisas boas, a gente vem trabalhando muito com a nossa assistente virtual, né? Porque era uma reclamação, tá vendo? Com base em reclamações objetivas, nós ratificamos um grande problema que era falar no Corém. Né? O telefone não completava a ligação, nós perdíamos, Luísa, 60% das ligações. E isso, num universo de 280 mil profissionais, é um número extremamente significativo. Não poderíamos perder nenhuma, mas a gente perdia 60% das ligações. Então, nós nos movemos para que tivéssemos a nossa assistente virtual, a Cora do Corém, que hoje faz parte da gestão do Corém Minas. E a Cora ela está sendo hoje sabatinada, trabalhada, instruída
para que ela seja uma inteligência artificial que possa contribuir mais com os nossos inscritos, não só, né, Cora, nas questões administrativas, porque ela tem hoje uma relação de segunda a segunda com os nossos inscritos, e quando ela não consegue dar a resposta, de segunda a sexta, ela encaminha o nosso inscrito para uma equipe de atendimento físico, padrão ouro, que a gente faz questão que atenda vocês da melhor maneira. Mas ela não se contentou, que ela agora tem uma amiga lá no COFEM, que é a Ana, e a Ana nasceu depois, mas foi instruída e está mais informada que você, mas ela já está estudando resoluções, pareceres, portarias ministeriais, de vigilância sanitária, familiarizando com as lutas da enfermagem, para que ela possa também conversar com vocês questões técnicas e legais, código de ética, processos, pareceres relacionados às questões do nosso código de ética. Então, gente, é muita coisa para acontecer e a gente vai devagar e em equipe para avançar cada vez mais, né? Olha, estou gostando de ver a Cora, hein? Tá danadinha, gente. Muito bem. Uma hora eu vou contar a história da Cora. Por que ela chama Cora? Então tá, vamos aguardar, gente. Ok, né, Cora? Tá aqui, ó. Na luta constante contra a violência. Isso mesmo. Parabéns. Bora, Luísa. E só para falar mais uma coisa, além das redes sociais que eu falei do Corém, o nosso podcast também está disponível no Spotify, no canal Enfermagem Pod. Então, para quem gosta de ouvir no carro, eu gosto de ouvir podcast no carro pelo Spotify. Então, fica a dica, a gente está lá também. Mas a gente também está no COFEM Play, que é o aplicativo da enfermagem do COFEM. E o nosso podcast está lá para quem quiser ouvir por lá. Não deixe de ter esse aplicativo, né? Porque além de... Ele é incrível. Ele tem de literatura a jornal, a cursos, a podcast. Olha, é incrível a relevância desse aplicativo, né? Que vem do sistema COFEM Corém, atendendo aos 27 conselhos regionais. Mas... Nós já podemos anunciar nossas convidadas, a temática. Podemos, né? Podemos. Não é isso? Isso mesmo. Vamos anunciá-las primeiro, né? Vamos. Sem mais mistérios. Se é para mostrar que enfermagem pode. Sejam muito bem-vindas, Weslaine e Keone. Keone. Nossa amiga Shirley. Keone. A gente fala Keone só pra gente brincar. Muito amor. Muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui hoje para falar de um assunto que eu tenho certeza que muitos profissionais nem fazem ideia por onde passa a atuação da enfermagem neste tema. Você não acha, Socorro? Sim, e além de achar que não tem essa relevância do papel do enfermeiro, ainda tem um certo pé atrás, né? Quem defende o SUS, principalmente, não se aprofunda no conhecimento com relação ao que nós vamos falar aqui agora, e não percebe que isso faz parte, inclusive, do SUS, né? Está previsto ali, através do Ministério do Planejamento, do Ministério da Saúde, uma série de questões. Mas nós não vamos tirar o brilho das nossas convidadas, que tudo começa assim. Apresentação, como vocês chegaram aqui, que escolha foi essa pela enfermagem, essa trajetória. Então, Keone, depois você. Você viu que eu te chamei de Keone? Sim, agora. Agora pronto. Bom, comecei antes de me formar, formei pela PUC Minas, sou filha da PUC, e antes de me formar eu comecei na área de gestão da qualidade. Entrei como estagiária e depois fui para o controle de infecção, depois analista da qualidade e aí construí carreira na gestão da qualidade. Durante os últimos 13 anos aí trabalhando com gestão da qualidade, gerenciando projetos, auditoria hospitalar, serviços de saúde e educação. Minha trajetória é bem focada também na educação, sou professora, coordenadora do MBA de Gestão Estratégica da Faculdade de Saúde Santa Casa BH hoje. Falo muito sobre VBHC, Value Based Healthcare,
que é a entrega de cuidados de saúde baseado em valor. Então, é uma premissa aí dentro dos meus conteúdos. Tenho levado esse conteúdo para o Brasil afora, posso falar assim. E como que eu cheguei aqui no Corém? Cheguei aqui no Corém há 2 anos atrás, aí convidada pela presidente Maria do Socorro, vice-presidente Maria do Socorro, a trazer aqui um pouco do meu conhecimento e contribuir com a gestão estratégica do nosso Conselho Regional de Enfermagem. Sou muito grata por esse convite, por estar aqui hoje podendo contribuir tanto com a minha mão de obra, quanto aprendendo com essa equipe aqui, que é maravilhosa também. Acredito que falei um pouco. A carreira aí está sendo construída a cada dia e o aprendizado, eu acredito que ele também é constante. Espero poder contribuir com essa mesa. Muito obrigada. Bom, gente, eu iniciei na enfermagem também há 17 anos atrás. Falo 19 porque a gente não pode desconsiderar quando a gente é acadêmico, né? Tanto de aprendizado que a gente adquire ali numa vivência hospitalar, né? Ou um acadêmico de gestão. Eu sou filha da FUMEC, né? Da Universidade FUMEC, me formei em 2008 para bacharel em enfermagem, me especializei em auditoria em sistemas de saúde e medicina preventiva. Então, a minha primeira atuação foi assistencial, né? Então, fui ali supervisora de enfermagem do bloco cirúrgico, né, da maternidade e Hospital Otaviano Neves. Então, passei por várias áreas, CME, né, tive aquela vivência de unidade de internação, etc. Mas sempre com aquele olhar assim, eu tenho uma familiaridade com gestão. Eu tô ali com aquele pezinho na CCIH, tô com um pezinho ali na acreditação. Então, sempre participando ali nos bastidores, onde eu sou convidada na Fundação Santa Casa Saúde para ser enfermeira de promoção e prevenção. E aí eu não tinha ainda a especialização de auditoria, né, em sistema de saúde, aceitei o desafio e minha trajetória em gestão em saúde começa lá, por volta de 2011, quando eu assumo esse desafio de fazer ali uma espécie de auditoria concorrente para deshospitalização de pacientes de longa permanência dentro da Santa Casa. Lá eu comecei como enfermeira de promoção e prevenção, e depois eu fui convidada pelo Dr. Vinícius Janon para fazer auditoria em sistemas de saúde e me tornar auditora. Daí, então, para frente, eu atuei em várias operadoras de autogestão pública e privada, né, a Cefaz do Ministério da Fazenda, Justiça Federal, que é o ProSocial, CEMIG, né, também, empresas também que não são autogestões públicas, como privadas, né, como ArcelorMittal. Hoje eu estou com a minha empresa de auditoria e consultoria em saúde, né, atuando como consultora no momento, de uma área que também há 1 ano e meio eu experiencio, né, apesar dos conhecimentos que hoje a gente traz aqui terem tudo a ver com esta área, a gente tem pouco profissional no mercado. Posso dizer que eu sou a única enfermeira de Minas Gerais que atua com consultoria em saúde para parcerias público-privadas e concessões, e dizer que hoje a gente está precisando, né, de mão de obra que queira trabalhar nesse mercado, né, Tony, que é tão carente, que necessita de pessoas que têm a formação que nós precisamos, mas que às vezes não sabem que tem. Então, quando sai uma vaga, né, a pessoa não se candidata porque ela acha que ela não tem, né, expertise para estar ali. E nós vamos mostrar aqui que os conhecimentos que a enfermagem traz são suficientes. O enfermeiro é o profissional-chave para atuar como consultor de PPP e verificação independente. Só para... Achei que você falou, né? Você falou inglês muito bem, né? Você traz depois esquece, até você vai falar daquela... Sim, sua, da né? escola. Você vai me contar mais. Aí, quando você começou a falar dos 19... Você lembra? Você falou assim, eu acho que é 19 anos de formato. Isso. Eu entendi que ela ia falar 19 idiomas. Ah! Eu fiquei... Eu estava Pois é, pensando no ó. idioma e eu vim pensando assim, já tem um tempo que eu estou querendo voltar a fazer inglês. Então ela falou, eu falei, olha, tá vendo? Eu preciso voltar mesmo, né? Então, aí eu estava pensando no idioma. Quando você falou 19, eu falei, olha, ela tem 19. Eu vou fazer. Nossa, que maravilha seria, né? Mas voltando aqui ao cerne mesmo dessa nossa conversa, a sua Keone vem da gestão da qualidade, né? Eu já conheço Keone. Para nós que é um prazer, Keone, você está aqui conosco. Keone, minha falta de tempo, a minha conversa com ela, assim, Keone, eu estou vendo tudo, assim, né? A gente, eu não estou com tempo, não, mas eu estou sabendo tudo que você está ali, que está acontecendo e tal. Gestão da qualidade,
né? A Keone foi nossa convidada palestrante no CBCenf, numa mesa que nem eu imaginava que era uma mesa tão pesada. Depois, quando eu vi a foto, eu falei, nossa, que bom que era ela que estava lá, né? Falar do valor do cuidado, né? Tudo mais. E aí você já é auditora, você tem a especialização em auditoria? Isso, né? especialização em auditoria em sistemas de saúde desde 2013. Atuo antes, né? Estava atuando sem a especialização. Depois eu tive a especialização, registrei no Corém, tudo bonitinho, e atuo como auditora, mas sempre nessa dobradinha de auditoria e gestão em saúde, nunca só auditoria. Você já passou só auditoria, mas hoje é uma coisa maior. Mas por que eu quis confirmar? Que eu admiro demais a ABEA, a Associação Brasileira de Auditores. Sim. Né? Eu acho que é uma luta grande, né? E a presidente, né, da Associação Brasileira, ela é muito batalhadora, ela é muito franca, né? E eu estive numa mesa com ela, então ela mostrou as produções científicas da ABEA. Acho isso muito, o papel das associações é extremamente importante, né? Mas voltando aqui, então, para vocês entenderem, né, Luísa? Olha, você me deu um espaço quase total. Pode foca nela. Não, pode focar. Falar de parceria público-privado, que a gente vai falar, né? A gente vai falar disso. É um tema muito sensível. Sim. Como a gente estava conversando antes de iniciar a gravação em si, todas as vezes que fala-se em parceria público-privado, há um preconceito. Há um preconceito que eu espero que aqui a gente consiga, na construção desse diálogo, desmistificar, né? Bons contratos e maus contratos. Sim. Agora não gostou. Então, Então, assim, eu acho que vai ser muito importante essa conversa. Então, eu vou partir para a primeira pergunta para você. Define para a gente essa questão da parceria público-privado, em que momento ela surge e hoje ela é algo legalmente dentro do próprio governo. É uma expectativa do governo que tenham mais parcerias público-privadas, inclusive para garantir que o SUS permaneça. Né? Perfeito. Bom, gente, uma parceria público-privada, né, principalmente em saúde, ela é um processo técnico, econômico, jurídico, operacional, que ele vai ali definir, né, a estrutura de como aquele acordo entre a parceria, né, privada e a parceria pública irá se dar, né? Isso dentro de uma visão de implantação, gestão e operação, tanto de serviços quanto de infraestrutura de saúde. Hoje, dentro dessa visão desse modelo, né, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, a gente vai ter ali alguns modelos definidos, como bata branca, que o pessoal já deve ter ouvido falar, e bata cinza. A gente tem parcerias público-privadas, que são só bata cinza, como o hospital. Eu vou pedir até para você falar, porque às vezes você acha que as pessoas sabem disso. Eu mesma, quando iniciei a atuação, não sabia. E aprendi atuando, né? A bata cinza são todos os serviços não assistenciais ligados à assistência do paciente. Então, lavanderia, limpeza hospitalar, né, alimentação, são serviços de bata cinza. Um exemplo de hospital, né, uma PPP aqui de Belo Horizonte, né, com bons resultados aí dentro da operação, é o Hospital Municipal, né, Dr. Célio de Castro, é um hospital de bata cinza, nossa primeira PPP hospitalar de Minas Gerais, né, desde 2016 nós temos essa PPP, correção. Desde 2012 nós temos essa PPP e então nós não temos os serviços assistenciais, né, sendo geridos pela parceria privada, apenas os serviços não assistenciais. E aí quando é assim, aquela empresa que ganha, nós chamamos aí dentro da linguagem da PPP que é uma concessionária, por quê? Porque aquele hospital ele não deixa de ser público, ele passa a ser apenas ter os serviços geridos pela parceria privada, mas aquilo tem um contrato, um tempo determinado e existe toda uma lógica de gestão por trás que vai mensurar o desempenho daquele serviço que foi contratualizado. Então, assim, na bata cinza, basicamente é isso. Quando tem bata cinza e bata branca, a bata branca talvez seja aí a grande discussão, que é quando envolvem os serviços assistenciais.
Então, esses, de fato, envolveriam as equipes multiprofissionais, né? Enfermeiros, médicos, né? Etc. Hoje em dia, a gente tem batas brancas mistas, que é quando a gente mescla servidores públicos com profissionais privados, o que já acontece dentro do SUS, que a gente tem os concursados e temos os contratados. Então, não é nada que seja diferente, mas talvez a linguagem como isso chega seja diferente, né? E no Brasil mesmo, a primeira PPP, né, o Hospitalar Bata Branca e Bata Cinza, ela iniciou em 2023. É um hospital que ainda não saiu do chão, mas o modelo está desenhado, né? Que é em São Paulo. E essa PPP hospitalar é de Guarulhos e que ainda esse hospital não está em operação. Então, hoje nós temos no Brasil uma PPP que foi a primeira, que foi de 2010, que é o Hospital do Subúrbio, que é a mais conhecida, que ele tem ali os serviços não assistenciais totalmente, né, geridos pelo privado, e tem um misto entre a Bata Branca. Tem profissionais que são do privado, profissionais que são concursados. É um benchmarking para o Brasil todo, foi a primeira PPP de sucesso, que inclusive fomentou com que as secretarias de saúde, tanto estaduais, municipais, através dos benchmarks, desejassem experienciar isso dentro dos seus governos. E assim, hoje, né, é uma realidade as PPPs de infrasocial, que não é só saúde, também a gente inclui educação, né? Então, nós temos aqui a exemplo PPP de Belo Horizonte, que é a primeira PPP do Brasil de educação, né? Então, a gente tem ali as UMEIs, que são PPPs, muita gente não sabe, fala, gente, que escola maravilhosa, estrutura linda, parece particular, aquilo é uma PPP, né? De bata cinza, serviço não assistencial. Então, o modelo pedagógico são os professores da rede pública, concursados, aquilo não vai mudar, as políticas não mudarão, mas a infraestrutura predial e os recursos todos geridos pelo privado. Por que é tão bom, né? E por que não poderia ser tão bom pelo público? Aí isso aí nós vamos entrar mais para frente, tem uma questão técnica muito legal disso aí. Mas o interessante é que sempre por trás de uma PPP tem um sistema muito forte de mensuração de desempenho. Ele é atrelado ao contrato que é feito com o ente privado. Então, se ele não entrega desempenho, se ele não entrega qualidade através dos indicadores, que podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos, ele não recebe a remuneração mensal. O que em alguns lugares vai ser contraprestação mensal, quando a gente fala de PPPs, mas nós também vamos falar aqui das OS, das organizações sociais, que nesse caso são os repasses. E para ambos os casos, quando a gente faz um processo que dentro da PPP chama de verificação independente ou verificação de conformidades, a gente tem a garantia da entrega da qualidade assistencial, da qualidade do serviço, que é refletido no que a gente vê aí, quando a gente vai ser atendido por um hospital, né, ou por uma atenção primária que tem essa parceria estabelecida. Quando você fala tão eloquentemente, né, da PPP, o conceito vem. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabia esse negócio de bata branca e bata cinza? Bem, eu também não. Por isso que eu logo chamei. Massa branca e cinza, Papa. Massa branca e cinza. Mas olha para você ver. Olha como que a coisa. Mas é um universo muito específico. Gente, mas não é só específico, mas assim, a gente fala tanto de parceria público-privada, aí para você julgar, você tem que ler, você tem que aprofundar, senão a gente fica sempre naquela comoção social de que vem algo para destruir o serviço público de saúde. Você entende? Nós vamos falar depois um pouquinho das fragilidades, né? Sim. E das questões da politicagem, que é diferente da política pública, né? Mas olha aqui, Keone. Então, você vê a nossa colega falando de um domínio, né? Lógico, ela é uma empreendedora, tem uma empresa, né, de assessoria, e nós vamos falar mais sobre isso. Agora, imagina essa nossa colega. Que requisitos, assim, você, enquanto uma pessoa da gestão da qualidade, que tem um aprofundamento teórico e prático das ferramentas, o que hoje a gente precisa desenvolver? Que a escola não dá isso. Não adianta eu falar que eu vou adquirir isso na escola, até precisaria, porque nós estamos precisando mudar o nosso modelo de disciplina de gestão. Sim. Eu não posso, com todo respeito a Paulina Kurgan, eu não posso ficar falando só o que Paulina Kurgan falava. Gente, mas está uma coisa... eu estou te falando, né? Entendeu? Então, assim,
nós temos que avançar. Eu tenho que falar de administração, assim, numa aula, não ficar teorias e teorias. Mas, assim, me fala, Keone, você, porque eu confio muito no seu conhecimento com relação a isso. Obrigada. Bom, começando, eu identifiquei a nossa colega aqui, também tem uma empresa de consultoria estratégica, consultoria empresarial, sou avaliadora das normas ISO e IONA. Por que eu estou falando isso? A colega comentou sobre auditor e tem uma diferença, né? Tem um processo de auditoria de contas que é muito estudado, valorizado e implementado no serviço de saúde, e tem um processo de avaliação do serviço de saúde quanto à qualidade deles, que é o que eu faço como avaliadora da norma ONU e das normas ISO. ISO 9001, ISO 31000 e ISO 17020, que é a ISO que eu ofereço consultoria para a mesma empresa que essa colega oferece. Foi lá que nos conhecemos e foi lá que eu identifiquei competências, habilidades nessa profissional que falta em muitos profissionais, às vezes porque a carência do acesso a essas informações, como você mesmo trouxe, está acontecendo dentro das escolas. Bom, o que eu considero ao avaliar um profissional e o que me abrilhanta os olhos dentro das ações do profissional que pode me ajudar em gestão ou que pode ser um parceiro na minha consultoria. Primeiro, leitura e interpretação. O que eu faço hoje, gente, dentro das consultorias, é ler documentos, ler legislações, ler políticas públicas, ler documentos de concessão. E hoje a leitura e a interpretação desses documentos é uma necessidade do mercado. Então, se eu percebo na comunicação que o profissional ele já realizou a leitura de alguma legislação, seja qual for, RDC 36, vou falar das mais polêmicas, né? De julho de 2013, ou a nossa própria RDC 50, que já está precisando ser revisada há muito tempo. Quando eu começo a conversar e o profissional tem um olhar crítico sobre essas legislações, sobre essas políticas públicas, isso já abrilhanta os meus olhos e é um diferencial. Você trouxe uma questão, falar de gestão, Keone, para além do que fala-se de gestão de enfermagem, para além do que fala-se do processo de cuidado assistencial. Eu sou apaixonada pelo cuidado assistencial e pela forma como nós conseguimos organizar o nosso processo assistencial de enfermagem. Mas o enfermeiro hoje, ele pode atingir outros mercados. Hoje o que eu faço é uma consultoria para uma empresa que aplica a ISO 17020, que trabalha com parceria público-privada para concessões de rodovia e de empreendimentos de infraestrutura. Vocês já imaginaram uma enfermeira ocupando esse espaço? E até pouco tempo atrás eu tinha medo de falar que eu estava ocupando esse espaço, porque essa postura de medo também parece que é enraizada em nós enfermeiros. Eu tinha medo de falar isso e alguém ir lá e puxar meu tapete. Exercício legal da profissão. Exatamente. Ela não pode estar aí. Né? Ela não pode ter a sua empresa de consultoria e tal. Então, focando e resumindo a minha resposta, proatividade, leitura e interpretação, consistência na comunicação, saber analisar indicadores, elaborar boas análises críticas e sair do comodismo, né? Ter uma visão assim, eu não sei, eu vou aprender e aí eu vou fazer. É essa a minha opinião. Porque a gente não está falando de um lugar comum, né? Uma coisa é eu estar supervisionando uma equipe, uma coisa é eu estar supervisionando uma linha de cuidados. Agora a gente subiu a régua. Nós estamos numa gestão para além da gestão assistencial, mas ao mesmo tempo está próximo, né? Muito próximo. É isso. Com outros saberes, mas que implicam diretamente na gestão assistencial, no processo assistencial, na segurança, na qualidade, compliance, uma série de questões. Então, eu gosto quando a gente sai do comum da enfermagem e vai para um lugar especial, porque num universo de tanto vitimismo, às vezes, relacionado, nos colocando numa profissão frágil, numa profissão que está sendo escravizada, a gente tem que mostrar um outro lado. Agora, o mover para esse outro lado requer um processo. Me fale o processo seu para você estar hoje como empreendedora,
E para a gente linkar isso com eu acho essa sua função hoje extremamente importante, porque a sua auditoria, a sua consultoria, ela implica em indicadores e resultados. Exato, exato. Então, como a gente falou aqui, né, bem falado, a Ekeone, ela também nunca tinha atuado numa empresa, né, que trabalhasse com modelagem de PPPs. Realmente o enfermeiro não está aí ainda, estamos nós, ainda não está, mas tem muito espaço para ele estar. E, por incrível que pareça, todas as habilidades, né, todas as soft skills e tudo que ela trouxe aqui, que eu acho que foi muito interessante, porque traz uma leveza pro eu também posso estar lá. Porque se eu só falar assim, por exemplo, olha, que é uma coisa que seria muito bom também se tivesse, você ter conhecimentos de epidemiologia, saber fazer uma análise de um bom perfil epidemiológico é muito importante. Vou falar uma parte de uma modelagem que a gente faz, que a gente foca nisso, que é o estudo de demanda. Se você tiver uma familiaridade com legislações em saúde, com os sistemas nacionais, né, com as bases oficiais do Ministério da Saúde, esse conhecimento prévio, tabuin, tudo isso ainda é muito obscuro para o enfermeiro, que está lá na ponta, na assistência, muitas vezes ele não sabe como extrair um dado oficial dentro do DataSUS, que é a nossa base oficial de dados, né? Que é onde a gente vai saber se o indicador de morbidade hospitalar daquele hospital, até que eu trabalho, né? Como que ele está. Então, assim, tudo isso, né? Se ele tiver uma familiaridade ou um desejo ainda aqui, né? Inicial, facilita com que ele entre. Mas algumas vivências, por exemplo, a própria vivência assistencial, ela é muito importante. Durante o processo de modelagem, a gente identifica que se o enfermeiro não tiver uma visão assistencial, o enfermeiro é o especialista do hospital, né? Ele sabe onde começa e onde termina, né? Sim. Então, ele sabe o que é feito naquele setor que é não assistencial, mas que tem um dedo dele, que é, por exemplo, a limpeza, que tem uma área semicrítica, que ele sabe que tem que ter o dedo dele lá, né? Como ele também vai no crítico, numa hemodiálise, numa UTI, sabe das legislações. Tem que querer ler legislações novas que não sejam só voltadas para assistência, né? Entender as legislações que gerem todos esses processos, aí vem muito em encontro com a fala dela. Gostar de epidemiologia, tentar puxar lá no segundo período, primeiro período, quando a gente estudou bioestatística, a gente fala, gente, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu formei para ser enfermeira, não quero nada de matemática, não sei lá, né, racionar né, eu logo administrar os medicamentos. Né? Né? Na verdade, gostar ali de um conhecimento estatístico é importante, porque muitas análises que a gente faz, principalmente quando eu vou falar de estudo de demanda, de projeção populacional, a gente está avaliando ali uma linha de tendência, alguns conceitos de estatística que vão te ajudar, te empoderar para uma discussão de falar assim, olha, esse hospital precisa ter 130 leitos e não 125. Ou esse hospital precisa ampliar a capacidade instalada, ou esse hospital precisa ofertar esta especialidade para sanar a demanda reprimida, ou a lista de espera. Olha o quão importante todos esses conhecimentos, a nossa graduação, ainda que parecendo que a gente não teve, né, uma aplicabilidade, né, na nossa atuação, eles estão presentes conosco hoje. Então, vivência assistencial, falei, gestão de projetos, que a Kione falou muito bem, gestão da qualidade, a gente analisa muitos documentos, né? A gente analisa muita padronização disso, porque isso reflete na qualidade da assistência. Então, ter esse gosto por padronização, o enfermeiro gosta muito disso, né? Então, quando a gente fala de padronização para quem está começando, são lá as instruções, né, técnicas, os POPs, os PRS, como estiver falando da sua instituição, mas gostar da leitura, da construção desses documentos, né? Eu acho que basicamente é isso. E você me perguntou, Socorro, que eu até falei tanto aqui que... Não, é isso, assim, desse processo, né? Isso. Para chegar até aí são processos. Sim. Né? E que você foi buscando. Isso. Você falou isso. Perfeito. O processo é isso mesmo. É você foi identificando quais eram as suas habilidades que você teria que desenvolver. Sejam elas hard skills, soft skills, mas você tem que ter um pacote aí. E aí, o que me preocupa hoje, às vezes, na enfermagem, é que ela faz a graduação e já começa a achar que vai entrar no mercado num topo da pirâmide. E aí, se ela não consegue entrar, ela começa a massacrar a profissão. Então, nós estamos vendo uma geração hoje de enfermeiros, de técnicos, de auxiliares, que não estão percebendo a necessidade de capacitação. Capacitação contínua e
alinhada com o mundo Sim, que nós estamos vivendo. Então, não adianta mais falar, olha, nós estamos aqui, eu estou incluindo os técnicos e auxiliares, eu dou 15 banhos, isso já não... Né, para determinada ascensão de carreira, não. Se você quer, ou você tem opções, ou você vai fazer parte dessa linha, ou dessa linha, ou dessa linha. E para você ir mudando esse degrau, fazendo essa transição social da profissão, você tem que buscar competências, né, para que você possa ocupar. E aí, Kerrone, eu fico preocupada, eu volto na formação. Sim. Sabe, assim, se hoje você fosse... Eu sei que nós não podemos também fazer da graduação uma especialização. Estou falando demais. Tá Você ótima. assume. Não, eu tô aqui, ó. você tem seu espaço aqui. Eu não. Agora eu vou fazer, você vai assumir. É porque isso me preocupa muito. Eu não estou querendo transformar a graduação numa especialização. Porque nós até agora estamos falando assim, quem são essas duas mulheres e o que elas têm na bagagem que as permitem estar aqui falando de uma posição profissional ímpar. Né? Eu não estou falando de supervisão, eu estou falando de pessoas que estão ocupando um cargo complexo, vamos dizer assim. Se você hoje, pensando na graduação, e não querendo transformá-la num MBA ou numa, né, outro tipo de pós, o que você colocaria na bagagem da disciplina que a gente chama, né, de gestão 1, gestão 2, que cada vez mais as escolas estão diminuindo a carga horária. E é a escola de A a Z. Sim. Sabe? Então, uma coisa que ofende, né? E a LDB continua lá com aquelas nossas competências e gestão está lá. Mas a escola está destruindo a disciplina. Exato. Destruindo. Então, isso fragiliza. E nós estamos vendo o reflexo disso agora. Estamos sem líderes. Sim, perfeito. Isso. Bom, enquanto você falava, eu voltei lá na minha graduação. Como eu falei, sou filha da PUC, eu sou muito grata à enfermagem por todas as oportunidades que eu tive. Você estudou com Valéria? Eu estudei com Valéria, com Cleiton. Essa semana, Meire Chucre estava nos ouvindo. Um privilégio gigantesco, um abraço. Discutimos sobre VBHC, ela fez os pontos de observação dela e os meus. Enfim, eu sou grata porque se não fosse a enfermagem, eu não estaria onde eu estou. Aqui no Corém, com a minha empresa, até com a Talks English. Se não fosse o que eu tive de veia de enfermeiro, eu não tinha encarado tudo que apareceu. Bom, questionando o nosso sistema educacional e o quanto tem reduzido a carga horária na graduação em relação à gestão. Primeiro eu vejo a redução cortando muito políticas públicas. Se eu vou para uma PPP, eu preciso aprofundar em políticas públicas. A gente lê 8080 e olha lá. E depois já cai para o processo de gestão da enfermagem. E olha lá, na lei 8080 e dá uma segurada nela ainda. Nem extrapola o que poderia extrapolar dela ou critica. Bom, então acho que a gente precisa... Estava até conversando isso com o Cleiton, hoje ele é coordenador de enfermagem lá da PUC Minas, me permitiu falar o nome dele aqui. É conselheiro. Ele é aqui do conselho, conversei com ele também não tinha esse conhecimento, mas enfim, conversei com ele dessa necessidade de revisão e de acrescentar disciplinas que a gente tem um nome, eu fui coordenadora dessa disciplina de gestão da qualidade optativa. Se não for possível colocar no quadro, né, no currículo, né, na estrutura curricular, por favor, coloque como disciplina optativa. Eu dei aula para estudantes de enfermagem, medicina, fisioterapia e psicologia com essa disciplina optativa. A minha disciplina ficou com 40 alunos por mais de 4 anos. Nossa, legal. Tá? A gente tinha uma ótima adesão. E assim, disciplina cheia, pessoal discutindo, fazendo trabalho, envolvido. E muita gente lá não queria atuar diretamente na gestão, mas queria ter o quê? O poder do conhecimento dentro da assistência para poder discutir com o diretor. Para poder participar de uma plenária, para poder se envolver em movimentos sociais,
para poder discutir políticas públicas, resumidamente. Então, um pedido aos líderes que estão aí na educação de enfermagem, medicina, das áreas da saúde, não conseguiu fazer uma revisão curricular, né, não encaixou lá nos requisitos do MEC, a carga horária não deu, disciplina optativa, tá? A disciplina optativa bem divulgada e com o âmbito correto da gestão atrai os alunos e com certeza vai trazer para o mercado profissionais que atendem às necessidades e expectativas dos grandes empresários e das nossas políticas, né, do meio político. O enfermeiro também precisa se envolver mais nisso. Sabe, aí você vai, vou voltar aqui, viu, Luiz? Aí eu sou conduz. Mas é porque eu estou pensando o seguinte, nós ainda estamos ensinando nas escolas, né? Eu vou olhando aquilo ali. Vamos falar de hospital. Hospital, ele é público, ele é privado. Porte médio, pequeno porte. E aí encerra. E não fala dessas outras coisas. Aí quando nós caímos, né, na prática, sim, essa geração cai na prática, ela se depara com contrato administrativo, com não sei o quê. Ele não sabe nem onde, né, ele não sabe nem onde ele está indo. Então, daí a pouco ele, eu estou aqui, o que é isso? OS? Então, a gente precisa aperfeiçoar mais, as escolas precisam se comprometer mais com a enfermagem. Precisa, né? As escolas precisam se comprometer mais com a enfermagem. Porque senão, e não é só com a enfermagem, com a medicina, com a fisioterapia, porque senão nós vamos começar a descer a linha da mediocridade. Nós vamos descer. Isso. Enquanto você falava isso, eu vejo que precisamos formar profissionais que saiam dessa linha buscando uma autonomia também, uma autonomia dentro do hospital, uma autonomia... Essa questão de empoderar ficou meio clichê, mas será que eu estou empoderando o meu acadêmico? Do que ele é responsável, do que ele pode fazer, de quais são as condutas que ele pode ter, de quais são as palavras que ele pode usar, né, se tratando aí de comportamento, de quais áreas ele pode desenvolver dentro de um serviço de saúde ou fora do serviço de saúde, mas apoiando essa esfera da saúde e da educação aqui. Então, estimular no processo da graduação faz parte do papel dos docentes. E isso, às vezes, a gente vê assim, uma crítica minha, tá? Particular. Não vou levar esse conteúdo para ele agora porque isso está muito além. Eu não vou falar de VBHC, eu achei excelente a estratégia do Cleiton levar a VBHC para alunos que estavam lá do primeiro ao último período. Vamos levar. Quem se interessar vai fazer o quê? Vai buscar. Vai buscar conhecimento, vai se comprometer com o alcance dos próprios resultados. Eu acho que é esse o caminho. E às vezes ele não vai às vezes ele não vai se identificar ali, de repente, né, com aquela metodologia, com aquele conceito, né, com aquela disciplina, mas aquilo vai ampliar o olhar para até outras que vierem, que às vezes o enfermeiro ainda está muito ligado, né, e principalmente o acadêmico, ele há assistência também. Os estágios também curriculares são assistenciais. Eu posso dizer que na minha graduação, eu fui uma acadêmica que eu pude estagiar em áreas de gestão dentro do hospital, que já olhavam para mim, já viam isso, falavam assim, vamos levar o Eslaine para lá? Mas assim, eu era a única da minha turma, por exemplo. Estava todo mundo muito focado nos procedimentos assistenciais e a sensação que eu tinha que eu estava ficando para trás quando eu não estava com eles lá fazendo os procedimentos, né? E olha como que é diferente. A gente, obviamente, eu também tive assistência, né? Não foi a ausência de prática por todo o tempo no estágio, né? Nada disso me atrapalhou ali dentro da minha vivência assistencial dentro do hospital, e eu pude sair com um diferencial, que é um olhar de gestão, que talvez começou um pouquinho lá no estágio, mas porque alguém me enxergou. Eu acho que também o professor estar atento na sala de aula, identificando as habilidades, os talentos de cada um e tentando buscar ali o máximo provocar o potencial máximo daquele estudante, né? Com livros, cursos, sugerindo, né? Tem quantos alunos começam, às vezes, após até
muito antes, né, ali no 9º período, 8º período, eu acho que isso também pode facilitar, para que o enfermeiro não ache que ele tem que primeiro ser assistencial, para depois, como se fosse um plano de carreira, né? E depois eu vou para a gestão. Ele deve fazer isso o tempo todo, né? E ele pode também só começar na gestão e nem ser assistencial. Ele tem que ter o conhecimento da enfermagem como um todo, que eu acho que é isso que a gente tem que bater aqui, né? Porque o ensino ainda é muito fragmentado. Sim. As disciplinas são fragmentadas, então eles não fazem interlocução de uma disciplina com a outra, e aí cai nisso de um vai ensinar né, o que é o hospital, o outro vai falar de não sei o quê, e eles não conseguem fazer uma ligação entre as disciplinas para que o profissional, a estudante ali no caso, ele tenha uma visão macro do processo. Sim. E aí acaba que ele só tem, ou você só faz isso aqui, ou você só faz isso. E vai para campo de estágio, o que é dado valor? É a parte assistencial, apenas, assim. Os alunos, eles ficam afoitos por aprender a fazer técnica. Se não, é igual você falou, sua sensação de que você estava perdendo alguma coisa, ficando para trás. Porque se você não passar uma sonda, não fizer alguma coisa assim no estágio, você é tipo, nossa, acho que não estou fazendo nada, né? Não estou aprendendo nada. E a nossa formação, quando eu formei há 19 anos, a gente ainda não tinha muito acesso à informação, porque internet, né, nem sei, já tinha internet? Já tinha internet, lógico, já tinha internet, né, gente? Mas era muito mais restrito, a gente não tinha acesso às informações. E o que tinha de especialização na época era, sei lá, terapia intensiva, enfermagem de trabalho, emergência, eram coisas muito básicas ainda. E gestão. Mas muito básico, ainda mais no interior, você não tinha acesso à informação. Hoje em dia, a informação ela está aí para todo mundo, de diversas áreas. O nosso podcast aqui é uma ferramenta, um canal que a gente traz diversas áreas da enfermagem que as pessoas nem conhecem, não têm noção do que é. Então, a gente dá essa oportunidade. As pessoas hoje em dia, elas têm a oportunidade de ter esse conhecimento. E a gente precisa, na formação, trabalhar essa visão do macro. A gente está muito ali no micro, assim, ó. O enfermeiro no dia a dia, o que eu vou fazer? Está muito preocupado ali, ele não consegue sair daquilo ali, ir para cima e ter uma visão do todo. Porque é isso que vai fazer a diferença. Eu me interessar por ler legislação, por ler outras coisas que não estão relacionadas ao meu cuidado direto aqui com o paciente. Com a sonda que eu vou passar, com o cuidado que eu vou prescrever ali. Mas que vai influenciar em tudo isso. Sim, perfeito. Você fala, às vezes, para ler uma instrução técnica e tem preguiça. E quer perguntar para alguém, quer que você entregue mastigado para ele, o que ele tem que fazer, sendo que o conhecimento está ali também. Perfeito. E na leitura, a pessoa critica, interpreta e coloca formas de como, porque as legislações nenhuma fala como fazer. Gente, como que eu ganho dinheiro hoje? Decidindo como fazer o que está dito na legislação. Lógico, com uma equipe multiprofissional. Mas nenhuma norma, nem ISO, nem ONA, vai trazer como fazer. A gente reúne uma equipe multidisciplinar e fala assim, nós vamos cumprir esse requisito aplicando esse checklist. E dentro desse checklist, nós vamos estabelecer critérios ali para monitorar alguns itens que são mais dentro de um parâmetro de ajuste de risco. Mais sensíveis. Mais sensíveis, isso. Considerando assim. E essa capacidade de criticar e estabelecer como fazer, a gente só tem lendo, tá? E, com certeza, com as experiências, né? Com aquilo que a gente adquiriu de bagagem, se eu quero inovar, a gente começou o podcast falando disso, mas se eu quero inovar, como eu posso fazer diferente através ou por meio dessa legislação, algo que já se fazia no passado para dentro daquele contexto? Eu achei perfeito o que você falou, porque é exatamente isso. Uma cultura que a gente tem de olhar pequeno, achando que se eu sair do pequeno, eu nunca vou conseguir chegar no grande, vou perder o pequeno e vou ficar sem nada. Meu trabalho é assim, não, eu ganho tipo pequeno. Aquilo lá é parte do gestor de outra pessoa e eu nunca quero me envolver com isso. E aí nasce a expressão enfermeza. Nasce o mito, né? E a gente sofre com esse mito. Uma coisa que esse bullying. Uma coisa que precisa ser trabalhada na graduação é o fato de ensinar os acadêmicos, né? Falar sobre decisões complexas, decisões difíceis ali, porque muitos não querem, não aprendem, né? Que a gente vai precisar, e esses cargos de gestão, você precisa tem decisões complexas e difíceis ali o tempo todo.
E como se portar nisso? Acaba que as pessoas fogem disso. E aí eu volto. Aí não esquecendo que tem hora que não tem jeito de você, a gente não tocar nesse assunto que é sensível também. Mostrar para o técnico de enfermagem o quão é importante essa estratégia administrativa, que é uma função privativa do enfermeiro, mas que pode trazer o técnico junto com informações importantes. Então, por exemplo, voltando aí na sua posição de estar linkada a questões de infraestrutura de saúde, parceria público-privada, quais seriam os que a gente chamaria dos indicadores, os resultados que você mensura para entender se aquele contrato... Primeiro, há uma idealização que você falou muito bem, a necessidade da população, o perfil demográfico, a estratégia, o que está no entorno daquilo ali, o que pode exigir tantos leitos. Então, tá, isso foi definido, então tá. Foi concluído o contrato com suas bases legais e tudo. Aí entra uma parte que eu acho que vem aí, uma das mais importantes, é ver se o que foi idealizado está sendo cumprido. Quais seriam esses indicadores? Que instrumentos você hoje domina, que a sua empresa oferece para concluir essa análise? Perfeito, perfeito. Antes de falar dos indicadores, só para o pessoal entender, o enfermeiro ele tem uma forte atuação ali na fase da modelagem da atenção à saúde, seja ela hospitalar, né, primária, enfim, bem na fase inicial dela, que é quando a gente tem um diagnóstico técnico operacional, e o enfermeiro faz esses estudos de demanda, esses diagnósticos de rede, essas análises de regionalização de saúde, olha com o conhecimento ali do SUS, né, do funcionamento da RAS, de tudo aquilo que a gente aprende, né, o quanto que é importante para poder construir esse documento. Esses estudos, esse diagnóstico técnico, ele gera um modelo. E não é só o enfermeiro que faz, né, ou o profissional de saúde, porque não é só o enfermeiro. A gente vai ter ali um modelo de saúde, um modelo jurídico, um modelo econômico, e esses 3 modelos juntos geraram um grande documento que é chamado Caderno de Encargos. Por que eu estou falando disso? Porque quando chega nestes modelos, em que cada área fala sobre a sua expertise ali, o que o enfermeiro ou o profissional de saúde vai falar? Ele vai definir ali todas as diretrizes. É um documento que chama Relatório de Diretrizes Assistenciais. Então, estamos fazendo uma PPP de um hospital. Qual que é a vocação daquele hospital? Está definido lá pela Secretaria de Saúde. A gente vai avaliar se aquilo de fato procede, é o melhor para o estado, para o município. Vai ser um hospital cardiológico, ok. Eu quero tantos leitos de UTI. Nós vamos lá, através do estudo de demanda, ver se tem a necessidade disso, ou se a gente vai ampliar leitos de hemodiálise, que a gente tem uma fila de... Tudo isso a gente está atuando naquele momento. E esse documento traz, então, uma lista de necessidades. E aí a gente vai ter lá a descrição dos serviços assistenciais, que é o profissional de saúde que escreve, o enfermeiro é o profissional que, na minha visão, melhor escreve. Tem mais conhecimento, né, de todo o funcionamento, né, do serviço de saúde, detalhes, cada cantinho, exatamente. E é nesse documento que ele coloca as competências, o que é a obrigação de quem vai assumir aquele serviço, que a gente chama de concessionária, e o que é a obrigação do Estado ou do município, que a gente fala poder concedente ou administração pública, porque todo mundo no acordo de parceria tem as suas obrigações. Então, nós vamos chegar depois dos indicadores. E lá todas as legislações de saúde que vão garantir que aquele serviço que está descrito vai ser cumprido conforme ele deve ser, oferecendo a qualidade que aquela legislação, né, vai abarcar ali. E aí, depois que a gente faz isso, tem então as diretrizes assistenciais, né, assistenciais, não assistenciais, a gente dimensiona equipamentos mobiliários, a gente equipa aquela infraestrutura de saúde, seja ela uma unidade básica de saúde, seja ela um centro, né, um centro diagnóstico, né? Então, assim, qualquer nível de atenção, o enfermeiro vai dimensionar com seu conhecimento de especificação de equipamento, de qual equipamento é importante naquele ambiente ou não. A gente tem as legislações, mas tem muitas coisas que é da expertise do profissional, que não está escrito em nenhuma legislação, mas aí o profissional sabe que precisa de ter uma centrífuga ali e não está especificado na legislação que tem que ter a centrífuga. A porta que abre para lá. O tamanho da porta.
fluxos de É. assistenciais, né, que eu não posso deixar uma cruzar com, né, então assim, tudo isso o enfermeiro domina muito bem, isso tudo está descrito nesse documento. E aí quando ele faz isso, ele tem um papel que é muito interessante, a gente tem engenheiro orçamentista, eu brinco que a gente tem um enfermeiro orçamentista, porque enfermeiro faz orçamento, o auditor faz muito, OPME, prótese, né, material, mas o enfermeiro também, dentro da modelagem, ele faz o orçamento desses serviços, e esse serviço que eu contei para vocês, equipamentos, mobiliários, eles constituem uma coisa chamada CAPEX, que os enfermeiros talvez não escutem muito bem falar. CAPEX, C-A-P-E-X, que é nada mais, nada menos que o investimento que aquela empresa que vai assumir aquela PPP vai ter que fazer naquele hospital. E ainda lucrar. E aí nós vamos conversar sobre se manter sustentável. Dentro do sistema único, a gente precisa... Você está falando a palavra, você está adoçando. Isso, porque... Sustentabilidade, saúde financeira. Isso, quando fala de PPP, desculpa interromper. Claro que não. É porque existem requisitos que a gente precisa entregar para o Sistema Único de Saúde, que é para manter o sistema sustentável. Lógico que alguém vai lucrar com isso, né, gente? Senão não existe. Mas se não é caridade. Se não é caridade. Lógico que alguém vai lucrar com isso. Só que para o Sistema Único de Saúde e até para as esferas federais conseguirem fazer o investimento, a gente tem que comprovar que não está acontecendo nenhum roubo. Ou que não está sendo mais caro se tudo fosse governado pelo público. Exatamente, você foi no ponto certo. Aí entra o modelo econômico. Exato. Porque aí existe uma métrica que chama, uma análise, né, que chama Value for Money, que ela vai avaliar se é mais vantajoso para o Estado eu ter uma PPP ou eu ter uma gestão pública. Isso. Então, só se define a opção quando aquilo gera alguma vantagem do ponto de vista de economicidade para, obviamente, o orçamento público. E isso repercute muito positivamente, porque toda vez que eu opto, por exemplo, se eu optei por uma PPP, que eu vou ter uma economicidade aqui, que vai me gerar, né, um lucro, digamos assim, né, uma receita, né, de alguma forma aqui, isso aqui eu vou usar para, por exemplo, desafogar uma fila de procedimentos cirúrgicos lá. Eu estou fazendo uma gestão dos custos, de alguma forma, assistenciais. Então, esta é a grande vantagem da PPP hoje, e é por isso que está tendo tantas PPPs sociais, porque se vê vantagem e se comprova, através de um modelo econômico-financeiro embasado em literatura, né, econômica financeira, e nos orçamentos que a equipe da saúde fez lá, né, nos equipamentos que a equipe da saúde fez, no que a equipe da saúde dimensionou, etc., de que é vantajoso para o poder público fazer. Nós tivemos uma polêmica recente, né? Se as convidadas não se sentirem à vontade, a gente pula essa questão, né? E eu falo disso com muita tranquilidade, porque o Corém, ele tem um compromisso da defesa pelo SUS e da saúde pública. Mas hoje eu entendo que falar de PPP não é combater a saúde pública. Sim. É fazer com que a saúde pública ela aconteça da melhor maneira possível, linkado à lei, né, lei fiscal do Estado, do município, uma série de coisas. Então, nós tivemos uma grande polêmica, estamos vivendo uma grande polêmica com a rede FEMIG, que quer fazer parcerias público-privados. Primeiro, ele vem estudando a vocação das instituições, vem formando complexos, né? Ele está agregando ali instituições, mas ele vem sem coragem de falar parceria público-privada, porque tem uma reação enorme do funcionário público que se sente ameaçado. E do jeito, eu falei uma vez com o secretário, falei, eu acho que está faltando um diálogo franco, aberto, de explicações. E o que o funcionário público está percebendo? Que eu não posso instituir uma parceria público-privada em cima de uma deterioração do patrimônio público. Pelo contrário, ele está bem, olha, vamos melhorar, não é ele está mal, vamos acabar com ele. Então, você já participou de uma modelagem dessa polêmica? Nenhuma modelagem polêmica eu estive atuando, né? Apesar de que agora, recentemente, a gente participou de uma modelagem que não foi para frente, né, de um município, de um estado do norte, mas por questões políticas
E muito por conta disso, porque as pessoas não sabem a diferença entre uma privatização e uma concessão, por exemplo, elas confundem as coisas, né? Elas também acham que quando há uma concessão, todas as políticas públicas de saúde vão deixar de existir, todos os profissionais concursados vão deixar de atuar, e não é bem assim. Vai faltar, não vai ter mais concurso público, aí começa. Não é bem assim. Então, assim, por questões políticas, né, sim, acontece, como aconteceu com esse município agora, uma decisão de não tocar, não porque não via que haveria aumento de qualidade, aumento da capacidade instalada, mas porque temendo aí os sindicatos que não compreendem bem essa linguagem, por ser do norte do país, um município com uma classe econômica e social, né, mais ali com restrições, ele optou por não fazer. Porque vem um ano eleitoral. Para ele não ficaria bem. Vem um ano eleitoral. E a força que isso tem. E se não for bem falado, e é importante a gente falar que, para quem não sabe, a privatização é quando o ativo público ele é vendido, né, para a iniciativa privada. Mas a concessão não. A concessão, o ativo público, ele é do Estado, ele é do município, e a gestão de uma determinada operação, seja não assistencial, que eu contei da Bata Cinza, ou assistencial ou mista, passa a ser gerida, mas é por um tempo determinado e sob critérios de avaliação. E pode perder. E pode perder. E que é a pergunta da Socorro com relação aos indicadores. Quando se finaliza um caderno, então, quando eu contei com essa robustez, né, com o modelo, esse caderno ele vem com um anexo que é o sistema de mensuração de desempenho. Não existe PPP sem mensuração de desempenho. O que é isso? Indicadores que vão medir a efetividade do serviço prestado e que, se não alcançadas as metas, ele terá perda na remuneração mensal que o poder concedente, o Estado, fará. E aí, se é uma PPP, chama contraprestação, vai ter lá uma variável e uma fixa. A fixa eu pago todo mês. A variável, você não bateu o indicador, não, eu não te pago. Tem as bandas de pontuação, de acordo com a relevância daquele indicador. Então, o indicador de infecção, por exemplo, muito relevante. Vai ter uma banda de pontuação e vai ter uma meta alta, por exemplo, porque é um indicador que não pode estar abaixo. Está dentro das metas internacionais. Exato. Segurança. Exato. Então, assim, isso tudo vem muito amarradinho. E aí, quando esse processo finaliza, que vem uma audiência pública, porque ainda tem isso. As PPPs não acontecem no escuro. Quando termina uma modelagem, a gente tem audiências públicas, né? Que é quando a população vem, todos os interessados vêm, os sindicatos podem vir, fazer suas perguntas, esclarecerem, debaterem, né? É o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. E aí é o momento, sim, da construção, mas eu tenho que vir disposto a construir, né? E querer também entender e acabar com esse estigma, né, de privatização, porque são diferentes os conceitos. E aí depois a gente tem o roadshow que a gente chama os investidores, porque se a gente tem bons players de mercado, a gente vai ter uma competitividade na hora do leilão. E aí, na hora que a gente faz isso, se a gente estabelecer uma contraprestação mensal X e no momento do leilão tem um deságio que a gente fala que é uma grande diferença ali, que eu queria 400 mil, né, por exemplo, mas ele está me oferecendo receber 250 para fazer aquilo que está descrito no documento. Olha a economia que eu estou tendo dentro de um estudo de orçamento, um modelo econômico financeiro de um dinheiro que volta para onde? Para o fundo, né, para o orçamento de saúde. Fundo Nacional da Saúde. Fundo Nacional. Olha o quanto isso é rico. É rico, complexo. E aí eu fico pensando assim, né? O quanto é complexo para qualquer profissional estar à frente disso. E a gente está encontrando uma enfermeira, é a primeira vez que eu converso, né? Quando Keone me falou, eu falei, não, vamos trazer sim, porque, né, Keone muito entusiasmada. No almoço eu falei, Keone, eu tô com uma coisa que eu vou fazer, hoje eu tô fazendo 40 anos, gente, é meu aniversário. Eu procurei a Keone. Parabéns! Parabéns! Eu procurei a Keone, eu falei, eu admiro muito ela. E ela veio trabalhar comigo, foi assim que eu a conheci, eu não a conhecia de mercado. E eu conversando com ela, falei assim, Keone, eu vou fazer 40 anos, 19 anos que eu atuo na enfermagem. O que eu tô com uma coisa dentro de mim, o que eu posso fazer para contribuir para que a nossa enfermagem cresça
tenha visibilidade em outras áreas que ela não imagina e tal. E trouxe uma conversa de almoço. Ela falou, meu Deus, isso pode ser muito importante. Vou mandar mensagem para o Socorro agora. E já vou falar com ela, porque tem muito potencial para isso, tem muita coisa para se explorar, muito conhecimento para se aprender. Numa área que você trabalhando com isso, são tantos conhecimentos distintos, jurídicos, é uma elite, né? Olha é uma só elite como num você lugar fica sensível, é uma elite. Estar aí é um lugar de difícil acesso por falta de conhecimento, mas você também tem que ter um perfil para isso. E aí, o que eu ia te dizer, é a primeira vez que eu estou aprofundando o meu conhecimento sobre PPP. É lógico que agora eu vou aguçar o meu interesse, porque o Corém tem essa responsabilidade de também informar aos seus profissionais inscritos. Hoje nós estamos numa ânsia, o nosso presidente do COFEM, que é o Dr. Manuel Neri, ele tem além das atividades finalísticas do sistema, das questões éticas legais, ele está muito focado no aperfeiçoamento, em conjunturas de competências legais, de atribuições, resoluções, ele, né, junto lá com os conselheiros federais, fazem resoluções para que a enfermagem se sinta mais segura, não é? E aí, quando eu encontro com você, eu vou mapeando, eu vou modelando aqui na minha mente tudo. Então, hoje nós já sabemos como nasce uma PPP. Sim. E aí eu vou te falar de um preconceito meu que eu vivi. Mas não foi com a PPP, foi com a chegada da OS e com a fragilidade. Sim. Eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa, uma empresa lá de Salvador vem para cá, não está conhecendo os problemas e vem trazer mais problemas? Então, é isso que queima a imagem da parceria público-privada. Primeiro, hoje aqui nós estamos aprendendo a diferença entre privatizar e em ter uma parceria público-privada. De todo jeito, vem uma empresa que vai assumir isso. Sim. E ela tem que provar lá no seu histórico contábil, de documentos, de legalidade, questões técnicas, né? A sua sustentabilidade técnica, financeira, legal, sim, que ela vai dar conta de pegar aquele serviço que é público e fazer ele funcionar, seja cinza ou branca, bata cinza bata e bata cinza, branca, bata branca, né? Ou nas duas, que ele vai fazer com que a população tenha um produto de qualidade, com base em todas as normas, mas também o que a gente vê é o salário. Aí, como ele não pode lucrar, não é lucrar, como é que você falou? Ser sustentável. Ser sustentável, né? Ou oferecer sustentabilidade para o Sistema Único de Saúde. E, ao mesmo tempo, também sobreviver, né? Porque é uma empresa. Então, eles vão fazendo cortes, sabe, em algumas questões. Sim. E aí fica, em algumas situações, um serviço público que também não remunera, faz um contrato que sabe Sim. que não vai conseguir, vem com um modelo econômico frágil, aí vem a empresa com um modelo técnico frágil, e aí aquilo acaba. Então, é a história, não é nem imaginário mais, é uma realidade da maioria das OS. Pois é. É muito interessante isso, porque a OS, na verdade, ela não é uma PPP. Não é, mas... Só que como é parceria público-privada, né, as pessoas acabam tratando dessa forma. Porque para uma contratualização com a OS, é um sistema menos burocrático, menos demorado e mais simples. Inclusive, a grande maioria hoje acontece através de contratos emergenciais. Solicitações. Né? Exato. E aí... Isso que você falou, Socorro, muito importante. Às vezes elas vêm com as atestações, as documentações, e na prática ali, né, o que se tem de obrigação contratual naquele instrumento, né, naquele contrato, e o que se tem nos indicadores, aquilo não é cumprido de fato. E aí vem uma outra atuação da enfermagem nisso, verificação de conformidades.
que não é a verificação independente lá do sistema de mensuração de desempenho da PPP, que foi licitada, mas uma ferramenta, né, uma metodologia que a Secretaria Estadual Municipal de Saúde ela pode optar para garantir para a população dela a legitimidade dos dados, das evidências que são coletadas, daqueles resultados que estão sendo aferidos ali para pagar o repasse para aquela OS, de acordo com o seu desempenho. Porque tem indicadores do mesmo jeito. Muitas vezes eles não são cumpridos. Eles não são cumpridos e se lá no contrato os descontos forem muito baixinhos, ele não se compromete. Porque o desconto é tão baixo, que é irrisório, que eu não vou ficar, então, batendo nisso, naquilo, melhorando o processo, sendo que eu não vou ter um lucro naquilo ali. Então, o segredo de uma OS muito bem, uma gestão muito boa de uma OS é uma fiscalização, uma verificação de conformidades daquele contrato, mas mais do que isso, um instrumento contratual muito bem escrito. Isso. E a Socorro tocou sobre remuneração. Nós vemos dois lados. Existem OS que remuneram muito bem, inclusive fazem um processo de seleção de profissionais com uma boa remuneração ali. E existem o que ela trouxe pra gente, foi isso que você trouxe, né? Com uma baixa remuneração dos profissionais, fazendo uma contratualização com uma baixa remuneração. E essa baixa remuneração, não seremos hipócritas, podem trazer profissionais que estão começando, que estão aprendendo, e aí coloca-se ali também alguns riscos para assistência ao cuidado, tá? Existem essas duas questões. Agora, a gente pensar que aquela OS que está contratando com baixa remuneração, ela está descumprindo algum requisito contratual, ou quando essa solicitação do serviço da OS foi feita, já estava ali determinado redução de custo com o pessoal, tá? Então, porque tem duas vertentes, porque existe um planejamento orçamentário. Ninguém vai assumir um serviço sem um planejamento orçamentário. O que é o planejamento orçamentário? Uma previsão de gastos, né? Conforme aquele serviço que eu vou atender, aquele perfil epidemiológico. O estudo é perfeito, o contrato tem que acompanhar essa perfeição, os indicadores, aquele dinheiro que ele não vai receber se ele não cumprir, não pode ser algo insignificante. Olha como é que a gente está aprendendo. São várias coisas. E tem aprendendo, Luísa? Complementando o que a Kione está dizendo de RH, a gente tem como amarrar isso dentro do contrato. Sim, existem obrigações contratuais que estão experiência, formação, teto salarial conforme piso da categoria. Como e a gente... eu vou assinar um contrato com a OS, eu que estou contratando o serviço. Eu vou assinar um contrato onde vai estar descrito lá que eu tenho que fazer redução de pessoal. E aí não tem os cumprimentos legais. Ou seja, eu posso não atender os pisos dos conselhos de classe em geral? Aqui nós estamos falando de enfermagem, mas e no geral? Tem essa avaliação do risco lá? Existe uma matriz de risco também, tá, gente? Existe uma matriz que é obrigatória. De risco, que é obrigatória, passa pela fase de operação e desempenho. Isso vale para PPPs e para OS, tá? Quando a OS é assinado, o contrato é assinado, na fase que eu, como profissional, vou verificar a matriz de risco, eu preciso identificar se a natureza dos riscos relacionados à remuneração de pessoal foi levantada. E aqui vocês estão falando, né, que a gente tem que também ir caminhando para as conclusões. Eu estou vendo mercado de trabalho, tanto na empresa privada quanto na empresa pública, no serviço público. Porque eu posso ter dois grandes profissionais enfermeiros e que vão pensar na sua maior força de trabalho. Não tem como você pensar no movimento hoje assistencial sem pensar na equipe. Uma que vai defender a saúde pública com olhar para dentro dessa modelagem toda, desse contrato. Ela está sabendo da saúde pública aqui, o quanto que ela precisa manter a imagem, a representação social da saúde pública com relação. E vem a outra enfermeira que vai falar, nós vamos trabalhar para que a gente garanta isso, mas com uma sustentabilidade financeira. Então, aí vem a grande polêmica que você trouxe.
Qual Que a eu polêmica? trouxe? Qual a polêmica Trouxe polêmica, no seu não. relatório aqui? Que Eu? conselho você daria? daria? Você Ah. gosta de saber os conselhos. Muito bem, eu Tá vendo? gosto. Você Para gosta. quem quer atuar como consultor ou como, né, na gestão aí de projetos com nas parcerias público-privadas, qual o conselho que vocês dariam para esses enfermeiros que agora, a partir desse podcast, Eu tô me identificaram eu tô me aí, sentindo tão inteligente. identificaram um ponto, Vocês não imaginam o quanto que é importante isso. Não, é muito. Eu acho. Eu me cobro muito nesse conhecimento, sabe? Então, você também, né, Luiz? E a gente, Claro. todo dia que a gente levanta dessa mesa, a gente sai mais inteligente. Com Isso certeza. é muito E maravilhoso. eu tenho certeza que o pessoal tá assistindo e tá assim, gente, pelo amor de Deus, me fala o que eu preciso fazer pra Estar nesse lugar. ter uma oportunidade neste lugar. Onde Como que que eu me surge essa preparo? vaga? É? É no LinkedIn? Não, Você onde tá oferecendo a vaga lá na mesa? Sei de vagas. Podemos conversar depois, né? Sei de vagas. Olha só, como a gente não tem, né, hoje dentro na enfermagem, né, uma especialização, né, que seja voltada para isso, como a Keone falou muito bem, né, conhecimentos ali de saúde pública. Se você tem um conhecimento de saúde pública, você é um profissional que atuou, inclusive, no SUS, seja na atenção primária, quanto nos outros níveis de atenção. Você é um forte candidato, porque ainda que você não conheça as legislações, né, que norteiam esta modelagem, você tem a vivência da estruturação desse serviço. E a modelagem é uma estruturação do serviço, seja para reforma, seja para construção, ela é isso de alguma maneira, ou simplesmente pela gestão. Então, só de você, se você tem, né, essa atuação, a gente sempre busca profissionais que tenham conhecimento, né, do SUS, seja legislação, assistencial, se tem ambos, maravilhoso, que aí vai ter, né, essa visão que a gente precisa. E além disso, que é o que acho que a Keone falou muito bem, é a questão de gostar de gestão, gostar de buscar, de ler, gostar de se desafiar nisso também, porque quando você vai para novos conhecimentos, né, não achar que aquilo não está atrelado à enfermagem, né? Olha, eu não vou estudar estatística porque eu não tem a ver. A enfermagem é uma disciplina, assim, é incrível a nossa área, porque ela encaixa em outras várias, e sim, é importante você se interessar pelo jurídico, sim, pelo financeiro, sim, para que você possa ter essa amplitude de olhar. Mas ter uma vivência ali do SUS, como a gente modela dentro do SUS, é muito importante, pode ser um primeiro passo. Você está falando isso, eu estou já enxergando, eu falo, se os prefeitos fossem sensíveis e inteligentes o bastante para colocar os bons enfermeiros e enfermeiras gestores nas secretarias de saúde, eu acho que grande parte dos problemas, grande parte, é lógico que tem problemas que são políticos, são de lei orgânica, que eles são ali, verba, mas assim, isso que você está falando, né? Nós estamos falando aqui na PPP, mas quando a gente vai progredir nisso, a gente consegue enxergar esse enfermeiro nesse lugar. Sim. Né? Olha o que é que nosso colega está fazendo em Formiga. Sim, maravilhoso. E outro caminho é a mentoria. O Eslaine e eu oferecemos mentorias para profissionais interessados nessa área, tá? Eu já ofereço mentoria em gestão da qualidade há muito tempo. O Eslaine está me ajudando a criar um material aí para PPP. A gente quer aí focar na educação e formação. Aves da mesma plumagem. Andam juntas. Estão voando. Estão almoçando e estão voando, né? Tudo que eu consegui foi tendo grandes mentoras, pessoas que me inspiravam e que me direcionaram para um caminho. A Socorro fala sempre de trilha e não trilho, né, Socorro? E se a gente não tiver outras pessoas que vão mostrar pra gente a trilha, o caminho fica mais difícil. Vira trilho. Tá subindo, descendo, você tá ali. E a outra pessoa passando calmamente na trilha pro sucesso, e você tá, né, agarrada ali. Maravilhoso. Trenzinho, né? Pessoal, fica ligado, porque no final só que elas vão dar as redes. Mas fica ligado. O que eu estou entendendo, e é lógico que a equipe técnica já está ali apontando,
é que nós estamos diante de duas profissionais de enfermagem que optaram por fazer diferente, por estar num espaço diferente. Cada uma experimentou, né? Experimentou algo na gestão da qualidade, na assistência, mas não é o final, né? Tá aí na carreira, tá aí, experimentando algo diferente. Eu vou, antes de passar para nossa equipe, que quer perguntar também, que fica ansiosa, qual o maior desafio que você enfrentou nessa opção de carreira? Sendo enfermeira e ficando só nesse âmbito da mentoria, da gestão. Ainda enfrento, são os julgamentos, sejam eles velados ou verbalizados. Você não é coach. Não sou coach, sou mentora. E esse é um desafio do comportamento humano que qualquer pessoa em qualquer escala de crescimento vai enfrentar. Então, esse desafio de ter que lidar com julgamentos alheios, eu acho que foi um grande desafio na minha trajetória, na minha história, e por vezes ainda me afeta. Assim, a gente que trabalha com exposição e que acredita no que a gente faz, nós nos preocupamos, com aquilo que nós estamos oferecendo. E quando acontece algumas críticas que não são construtivas, cabe aí o nosso aprendizado de entender o que aquele outro quer nos mostrar, se cabe a mim uma oportunidade de melhoria ou não, e continuar o caminho. Agora, um desafio técnico. Falei aqui de um desafio comportamental, porque muitas vezes isso não é dito, então senti no coração de dizer. Agora, um desafio técnico. Ter em mente que eu tenho a capacidade de aprender algo novo. Então, aquela síndrome de Gabriela não pode existir. Por vezes, eu quis fazer algo que eu já tinha feito no passado. Seja, existe uma ferramenta, um plano de ação que é 5W2H. Agora é 5W2R. A minha primeira reação inconsciente foi falar, não, eu vou usar só o 5W2H. É mais fácil, né? Tá ali tranquilo. Ai. Atenção. Já uso, né? Cadê R pra quê? O R é de risco, tá, gente? De avaliar o risco. Pra quê? Já tô cansada de saber que faço assim, tá? Então, foi um desafio também em relação à capacidade de entender. Não, vou utilizar, assim, essa nova ferramenta e vou ver onde ela vai me levar. Então, acho que esses dois desafios aí fizeram parte e fazem da minha história até hoje. Bacana. E você, Uslane? Sabe, a esposa de Bruno chama Uslane. É mesmo? Recentemente é encontrei em Rondônia uma uma Weslane. Né? Não é um nome fácil, né? Diferente. Eu fiquei pensando aqui, a Kione falando, que eu acho que o maior desafio que eu encontrei foi, de fato, enxergar a enfermagem e colocar a enfermagem nesse lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, a priori, eu entrei para verificação independente, para verificação de conformidade. Tudo bem, uma enfermeira auditora, com essa expertise, vai lá aferir resultados, evidências, indicadores, está muito bem dentro. De repente, o projeto da verificação finaliza e entram as modelagens, e é uma área de infrasocial, educação e saúde. E aí tinham outros profissionais de saúde fazendo, um odontólogo, um fisioterapeuta, mas não tinha um enfermeiro fazendo. E eu pensando assim, pois são excelentes profissionais, inclusive a odontóloga é uma querida, tenho muita admiração, aprendo muito com ela, já foi secretária de saúde, incrível, uma trajetória muito legal. Mas eu falei, gente, mas isso é muito do enfermeiro, e por que a gente não estava aqui? Em qual momento a gente não estava aqui? E aí eu vim falando assim, poxa, desde 2010, estamos em 2025, então há 15 anos, por que a gente não estava aqui? Então foi um clique, assim. E eu acho que esse é o desafio que eu tive, mas que quando eu superei, que eu entrei nisso, abracei, ok, estamos lá, e mostrando que a gente tem esse diferencial para poder fazer esse tipo de trabalho. Esse foi um desafio profissional, mas eu encaro isso como enfermagem mesmo, botamos ali, mostramos para que viemos, já sabemos muito bem fazer aquilo e foi fantástico. Um desafio pessoal aí, talvez é porque é um mercado, este mercado, é um mercado bem tradicional, é um mercado muito masculino também,
né? E nós falávamos disso hoje, né, Keone? Muito masculino. E é um mercado em que também há um desafio enquanto mulher, também não podemos deixar de falar, se posicionar ali dentro desse conhecimento amplo, que muitas vezes hoje está concentrado ainda, né, nos homens, e este desafio também de ser mulher e poder se desafiar diariamente a ter o conhecimento igual ou a mostrar que temos o mesmo conhecimento, né? E inclusive sendo enfermeiras, que também existe um outro estigma, uma enfermeira assistencial aqui, fazendo gestão disso, política, modelagem, jurídico, nossa, econômico, relatório de né? diretrizes, Né? Falando de CAPEX, de OPEX, disso. Como assim, né? Mostrar que nós damos conta, sim, que quando a gente se desafia, a gente mostra o quanto enfermeiro nós somos. Nós somos a profissão do desafio. Quanto mais os desafios, melhores nós ficamos. Por isso, Coisa boa, gente! Arrepiei aqui! Você viu que eu não falei obstáculo, eu falei desafio. Obstáculo é uma coisa que você Que te para, né? Desafio não, você Supera. vai embora e vamos lá. Mas agora chega o momento. Tô até aqui, ó, sem falar. Você hoje Eu tomou tô sua vitamina arrebatada. C. Arrebatada. Você foi Menina, arrebatada? Fui. Muita coisa. Muita coisa. O povo daqui, ó, vai sair daqui hoje, desse episódio, assim, ó, todo mundo assim, doido. E você não vai ficar metida hoje falando de PPP Eu como vou. se você soubesse, não. Já vou Você lá fazer aprendeu estágio. agora. Gente, Você eu não vou vem- marcar o estágio. Você não vem ficar falando, ai, a PPP, não. Você tem a humildade, né, que aprendeu tudo aqui hoje, vai ter que ler muito. Viu? Eu tenho minhas anotações aqui, ó, meu cap. Você vai colar. Mas assim, muito bacana. Mas vamos Maravilhoso. Vamos. Nosso encerramento envolve uma conversa com os nossos parceiros de equipe, enfermeiros, técnicos e auxiliares. Porque apesar de ser, a gente acredita na progressão de carreira do auxiliar, do técnico, do próprio enfermeiro, e mesmo não sendo um assunto que está tão ligado ao técnico, mas assim, eu espero que uma de vocês pergunte para ele, que eu quero ver como que ele está se vendo nesse contexto. Porque uma boa modelagem vai influenciar muito na equipe como um todo. Isso aí não tenho dúvida, né? Então aqui é o seguinte, vamos começar com Keone. Você quer saber a pergunta do enfermeiro, do técnico ou do auxiliar? Eu vou no auxiliar, vou me arriscar, você acredita assim, né? Porque aprofundar, né? Gente, eu já estou batendo as metas, eu agora continuo investigando a carteira, já olhei aqui para mandar pergunta, participar dessa roda aqui. O enfermeiro técnico e auxiliar tem que estar com a carteira ativa, não pode estar vencida. Se tiver vencida, a gente telefona para ele. Sua carteira está vencida. Quer mandar pergunta, vai lá e resolve. Não paga nada. Então, é um documento sério, né? Sim, é um documento necessário. Isso ali é a identidade profissional. Tanto que a gente diz, a minha carteirinha não é carteirinha, é carteira profissional. Isso. Não tem nada de carteirinha, não é carteira profissional. Carteira de identidade profissional. Isso mesmo. Perfeito. E aí, eu vou fazer a pergunta do auxiliar, que eles querem saber. Seguinte, na prática, as PPPs conseguem reduzir desigualdades, né, de assistência e melhorar o acesso aos serviços de saúde? Existem indicadores de acessibilidade, existem as metas. Se a gente conseguir comparar os que têm PPPs e os que não têm PPPs, teremos também aí um monitoramento de desempenho. Hoje, eu não conheço nenhum estudo que mostra isso com números, mas a gente consegue perceber, aí vai de percepção, né? Uma melhoria, sim, na acessibilidade. Aí, a colega trouxe o caso do Célio de Castro aqui. Quem já entrou lá dentro, né? Eu já fui lá, fiz alguns trabalhos. Você percebe, tanto na estrutura física, quanto na organização de trazer os pacientes para dentro daquele hospital. Estava dando aula ontem, tem uma enfermeira que é da Secretaria de Saúde na gestão de leitos, e ela comentou,
Olha, lá no Célio de Castro não tem isso. A gente ligou e conseguiu transferir, o paciente entra. Quer mais acesso que isso? Sem demora para receber o paciente? Uma enfermeira de uma gestão de leite, de uma secretaria de saúde falando isso, de um lugar que possui uma PPP. Então, na percepção prática, a gente consegue identificar assim. Só que como falamos aqui de carência em estudos e evidência, seria uma boa a gente fazer uma pesquisa que conseguisse mostrar isso com dados e fatos. Excelente. Perfeito. E é sempre um lugar realmente de elogio quando a Eu- gente fala Eu de... chego a falar o seguinte, por que eles não contam o que que faz com que o Célio de Castro tenha sucesso? Parece que ali é uma bolha também, né? Ninguém quer contar Não nada. pode contar. Não pode contar. Eu fico tão curiosa para saber por que eles conseguiram. Eu tive familiar internado lá. Quando eu entrei, eu falei, gente, que isso aqui? Você conhece lá, Luiz? Não conheço, só de ouvir falar, mas lindo, assim, organizado. é legal. Limpo. Tem os problemas normais, mas assim, olha o preconceito. É como se você estivesse numa rede privada. É isso. Olha não é preconceito. É porque É a percepção, imagem, né? Hoje eu tenho tanta cisma de falar, mas eu falo o seguinte: há uma desigualdade tão grande entre os serviços públicos. Nós estamos vendo, você chega às vezes na unidade básica, horrível, aí tem uma outra que já é um Sim. modelo. Então, assim, isso é desigualdade. Sim. Isso é tratar os iguais diferente de uma forma negativa. Isso. Né? Então, assim, por isso que a gente fala, você parece uma rede privada. Não quer dizer que o serviço da rede privada seja melhor do que um público dentro de uma casa feia. Mas é porque tudo o ambiente fala também, né? Sim, ambiente, ambiência. Mas é isso, eu sou lutadora pela saúde pública, pelo serviço público sustentável. Perfeito. E agora você vai escolher o técnico ou enfermeiro? Eu quero ouvir o técnico. Depois que eu socorro. Eu já dei essa Já deu Quero a ouvir o deixa. técnico. Mas você entendeu? Porque nós estamos falando É. aqui de um espaço que ele não está, mas que interfere Olha, nele. interessante. Então, e a gente falou um pouco aqui disso agora. Falou. Mas as PPPs podem ser uma oportunidade para modernizar estruturas e processos do serviço de saúde? Sim. Gente, é muito interessante. Alguém falou da bolha, que foi socorro, né? Quando você tá ali, né? Por exemplo, eu sou uma concursada, eu tô atuando ali na gestão da regulação, enfim, né? Eu tô ali dentro de uma secretaria com os problemas daquela secretaria, eu até vou fazer benchmarkings com outras secretarias. Eu tô sempre ali dentro das secretarias de estado ou municípios de saúde. Toda vez que você pensa que vem um parceiro privado, isso é natural, né? Vem um parceiro com visões diferentes daquela visão que a gente está ali acostumado. Então, óbvio que vai vir, às vezes, com soluções diferentes, não porque o SUS não seja inovador, não porque o SUS não tenha capacidade, mas é porque o SUS é complexo, exige, sim, mão de obra, né, qualificada, e mão de obra, e quantidade de mão de obra qualificada, né, e muitas vezes dentro das secretarias, a gente talvez não tenha o quantitativo, né, adequado para abarcar isso. Então, quando eu vou para o parceiro privado, eu vou com essa expectativa também que ele traga soluções diferentes daquelas que a gente já vê dentro do serviço público. E isso é muito perceptível, como a Keone falou, a gente não tem como evidenciar cientificamente, porque não tem, de fato, estudos nisso, né? Mas é muito perceptível, sim, quando você vai a uma PPP, né? Que você vai verificar já de pronto, né, a infraestrutura, principalmente predial, os serviços, o atendimento, todos aqueles serviços, principalmente porque tem muita bata cinza no assistencial, aqueles serviços não assistenciais, já de cara você vai perceber que ele é diferente, né? Porque existem indicadores cobrando isso do parceiro privado. Ele não está fazendo, né? Ele está fazendo porque para receber, ele precisa fazer. Então, assim, de fato, há sim essa percepção de melhoria de infraestrutura. Eu acho que é basicamente essa resposta, né? Você conhece a Miriam, que trabalha na Prefeitura de Belo Horizonte? Miriam Maria, uma baixinha assim, lourinha. Eu conheço uma Miriam lá, mas eu não sei, acho que não é porque ela. a Miriam, ela não trabalha com a PPP, mas ela faz
ela investiga nas instituições de saúde o gerenciamento, porque as pessoas não entendem. Primeiro que o SUS não é de graça, né, gente? O SUS tem um custo. Exato. Ele tem um custo que vem da população, que vem, né, de vários recursos financeiros, vêm de determinadas fontes. Então, então, o João 23 não é de graça, ele recebe verba para produzir aquele trabalho ali. Então, ela faz um trabalho interessante. Uma hora eu quero chamar a Miriam para falar sobre isso. Ela vai lá checar se aquele relatório que, por exemplo, o Hospital X está mandando para a prefeitura e que vai ser o gerador de receita dele, está batendo. Ela é uma fiscal de contrato. Assim. Porque isso é uma exigência da legislação, né? Tem o poder concedente. Que é outro cargo que eu acho super... É fantástico. Ele tem que ser o fiscal do contrato. Então, quando você tem um privado fazendo esse papel, ele não está substituindo o papel do Estado. Ao contrário, ele está complementando o papel do Estado. Porque este papel de fiscalização é previsto em legislação, ele é do Estado. Então, do Estado, que eu falo assim, né? Da administração pública. Então, do município, sempre terá um fiscal. E é isso, porque quando chega um relatório, eu preciso ir lá em loco para verificar se aquilo que está me apresentando de fato está acontecendo. Eu tive não sei quantas cirurgias lá, mas então vamos ver. Vamos levantar. Então, eu acho que hoje, Luísa, nós aprendemos aqui que a saúde tem custo, não é? Que a saúde pública ela tem alternativas, não só a saúde, né? Os serviços públicos, eles têm alternativas, né, para que o valor do cuidado como um todo, né, os valores dos produtos gerados ali, entregues para a sociedade, às vezes só os entes federados não dão conta de entregar, porque cada vez mais a população requer mais do apoio do Estado para sobreviver, educação, segurança, saúde. E a gente viu que isso não é tão simples. Essa palavra modelagem vai ficar na minha mente. Vai ficar modelagem. Aí quando você fala modelagem, né? E é uma modelagem complexa. Então eu quero parabenizar você, agradecer Keone de ter instigado o Enfermagem Pode para trazer a Uslane aqui. Eu amei conversar com vocês, né? Amei estar aqui com Keone novamente. Acho que a gente sai mais inteligente. E eu espero que a nossa enfermagem, ou quem quer que seja, que esteja assistindo esse nosso podcast, também desperte o interesse, desperte não só o interesse de trabalhar em uma área diferente, mas desperte o interesse em conhecer mais, para não falar o que não é o correto. Perfeito. Né? Porque senão a gente fica num diálogo superficial. E aí a gente não evolui e não dissemina um conhecimento. Depois eu quero até discutir com uma grande amiga minha sindicalista esse assunto. Legal. Vai ser interessante. Eu quero conversar muito com ela, né? Porque ela tem um amor muito grande, uma responsabilidade social muito grande com relação ao SUS, ao serviço público, né? E eu quero discutir isso que eu aprendi, ver qual que é a percepção dela. Perfeito. Agora conversando com ela sobre isso, né? Vai ser interessante. Ia ser um debate se ela estivesse sentada aqui. Nossa, ia ser uma coisa também. Também. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer, viu, Luísa, mais uma vez. Sim. Eu não chamei você de Heloísa. Milagre! É porque você focou na Keone. A gente está encerrando, mas eu quero agradecer, Keone. Deixa aí sua rede social. Sim. E para quem está nos ouvindo, nos vendo também pelo YouTube, como a Luísa falou, meu @ é Keone, estou no LinkedIn. A Estratégica Empresarial também está no LinkedIn. E para os ouvintes deste podcast, nós temos aí uma bolsa de estudos na Talks English. Lá eu sou diretora de Processos e Inovação, junto com meu sócio Sander Maurílio, que deve estar me vendo agora. Obrigada, Sander. Vocês que estão nos ouvindo terão aí isenção da taxa de mensalidade, isenção da taxa de matrícula e o investimento apenas no nosso material.
é só entrar em contato comigo no meu @Ikeone, falar que escutou a gente aqui no podcast e você vai ter esse desconto. Eu já vou mandar mensagem aqui, ó. Ikeone, eu quero. Muito obrigada. Luísa eu Werneck quero. não pode. Bom, o meu arroba meu nome é muito difícil, né? Vou soletrar WESLAINE, C de casa, né? @WeslainecC, que é o no Instagram. E no LinkedIn eu tô como Weslaine Cristo também, né? Com a logo lá da minha empresa. Também tem lá uma partezinha da empresa que nós prestamos serviço hoje, né? Pode entrar em contato conosco, pode conversar, né? Pode nos procurar, falaram de vagas, né? O que a gente souber, né? E o que a gente puder auxiliar vocês, né? A entrarem para o mercado, a gente está à disposição, como a Keone falou aqui no início, tá bom? Obrigada, gente. Maravilhoso, agradeço vocês. Com certeza, se eu tô saindo assim, acho que todo mundo tá saindo com uma outra visão também sobre as PPP, sobre o rigor e o valor agregado aí para a população mesmo, que o SUS, que vem para agregar valor positivo aí ao SUS, que tanto faz aí pela gente, né? Oferece serviços de excelência. E foi ótimo aprender. A gente podia ter vindo de bata branca outro dia. Amiga. Vai ficar legal. Adorei. Muito engraçadinha. Olha, excelente. Ia Muito falar que bom. eu Obrigada, sabia gente. tudo, né? Não é? Da próxima vez, Nós gente. somos humildes. Mas sabe, nisso tudo que a gente está conversando aqui, sabe, você me conhece, que eu estou aqui, eu não estou focada mais, agora eu já estou em 2026. Você sabe o que eu estou querendo fazer para a enfermagem em 2026? Eu sei que eu vou contar com grandes profissionais, a gente fazer assim um dia de mentoria. Ai, que legal. Para que, primeiro, que a enfermagem entenda o que é receber uma mentoria. Entenda o que é ser mentor. Né? E eu quero fazer uma coisa assim. Gente que acha que já é mentor, que já tem condições de ser mentor. Gente que quer receber mentoria. Você quer passar um dia aqui no Corém fazendo mentoria? Ou no Corém ou num espaço, né? Sabe? Mentoria de gestão, mentoria de carreira. Uma imersão ali, assim, né? A gente tem que dar um nome para isso. O despertar, né, de novos desafios. Fantástico. Né? Mentoria para técnico, para auxiliar. Vamos embora? Bora! Eu tô dentro também. Se me quiser, eu tô dentro. Você hoje não tomou vitamina C de manhã, porque você não falou nada de como que está o uso da inteligência artificial nessas modelagens, nessas questões que eu acredito que já está, porque a IA vai pegar essas portarias todas, né? Fica para o segundo podcast. Fica pro segundo. Vai ser interessantíssimo. Olha aí, como que nós estaremos usando a inteligência artificial no contexto, né? Cora já tá aí, ó. Tá movimentando. Cora tá assim, porque a equipe ela dela já está requisitando ela lá. Excelente, foi muito bom. Obrigada, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Você vai dar algum recado? Você já falou de suas redes? Gente, só sigam o Corém, @CoremMG no Instagram e o @EnfermagemPod, que é o Instagram do nosso podcast. E não esqueçam de curtir esse episódio, comentar, deixa aí um comentário se você já conhecia os PPPs ou se você conhecia e mudou aí o seu conceito, ou a sua concepção, ou se você não conhecia, achou interessante, deixa o seu comentário aí, tenho certeza que as meninas vão ver depois e vão ler e responder vocês. E compartilhem esse episódio, porque a enfermagem precisa entender e conhecer mais os espaços que a gente pode ocupar e a oportunidade apresentada aqui hoje pela Weslaine e pela Keone é uma oportunidade de grande interesse, de grande relevância e você pode ajudar compartilhando isso com outros profissionais. É isso aí, gente. Muito obrigado. Mais um episódio de sucesso.
Se eu tiver, se vocês me derem essa honra, minha rede social é msocorro_pena, mas acima da minha rede social, a rede social do Corém. Estamos na luta, mas estamos juntos. E aí vamos para frente. Esse podcast é para enfermagem, para outros profissionais. Mas antes mesmo de bater o martelo, Keone, fica aqui a lembrança do nosso podcast. Slane, Que lindeza. fica a lembrança aí do nosso podcast para Coisa você. mais Obrigada, viu? E lembrando que a luta continua. Valorização, enfermagem, inovação, é nosso lema, né, Isso Luísa? mesmo. E Cora também vai dar tchau. Obrigada, equipe, por nos atender tão bem, nos amparar nos nossa conversa, nosso diálogo, e até o próximo.